Olá, eu sou Beatriz Ribeiro Fragoso Carvalho, aluna do curso de especialização em Tecnologias e Educação Aberta e Digital. Essa apresentação é parte da avaliação do componente curricular Fundamentos da Educação Digital. Foi escolhido o capítulo 2 do livro Educação à Distância, Fundamentos e Políticas, de Oreste Prete. Neste capítulo, são tratadas as bases teóricas em construção na EAD. A teoria da autonomia e da independência intelectual é o foco dessa apresentação. Para falarmos de teorias da EAD, é importante pensarmos nas bases epistemológicas, como empirismo, inatismo e interacionismo. As teorias na EAD se encontram em construção, mas têm servido de apoio a muitas propostas de cursos à distância, como o nosso, permitindo que se trabalhe relativamente bem as dimensões psicopedagógicas e cognitivas da aprendizagem. No livro de Oreste, são apresentadas as seguintes teorias: teoria da industrialização, teoria da autonomia e da independência intelectual, teoria da distância transacional, teoria da comunicação dialógica, teoria da presença transacional, interação e mediação. Nos tópicos tratados, escolhemos falar um pouco sobre a teoria da autonomia e da independência intelectual. Para falarmos um pouco sobre a teoria da autonomia e da independência intelectual, trago essa citação de Charles Wedemeyer. A ninguém se pode negar a oportunidade de aprender por ser pobre, estar isolado geograficamente, marginalizado, doente ou por qualquer outra circunstância que impeça seu acesso a alguma instituição de ensino. Esses são elementos que supõem o reconhecimento de uma liberdade para alguém decidir se quer ou não estudar. A teoria da autonomia e da independência intelectual foi uma proposta inicial criada por Michael Moore, na década de 70, mas sustentada em 1981 por Charles Wedemeyer. A teoria da autonomia e da independência intelectual é baseada nos seguintes fatos, de acordo com Prete. A grande maioria dos estudantes que frequentam cursos na modalidade à distância são adultos e trabalhadores. Parte do pressuposto de que são independentes, autorresponsáveis e, portanto, preparados para lidar com essa nova situação de estudo, sem a presença do professor. Se são capazes de decidir se querem ou não estudar, também são capazes de decidir como estudar. As instituições de ensino não apoiam em demasia o estudante e incentivam seu autodidatismo. Nesta teoria, a autonomia está relacionada ao aluno de um programa educacional poder determinar a seleção de seus objetivos, recursos e procedimentos de avaliação. O processo de ensino-aprendizagem, dessa forma, é centrado no estudante. A educação vai ser um processo de caráter fundamentalmente individualizado, em que os adultos têm capacidade para decidir sobre a sua própria aprendizagem e a maneira de conduzi-la. Agora, um questionamento importante. Ser adulto significa ser autônomo? Será que o estudante de educação à distância realmente terá uma facilidade em ter autonomia nas suas seleções de conhecimentos e gerenciamento das informações? Bem, Prete traz alguns exemplos e a seguinte citação. Seu passado de estudante, marcado por experiências escolares não educativas, cópias, repetição, passividade, obediência, etc., contribuiu para cristalizar hábitos de estudos que dificultam o aprendizado e o não desenvolvimento de um método de estudo próprio e positivo. Essa formação de adultos ainda é um campo novo. Pouco se sabe a respeito. A maioria das teorias de desenvolvimento e aprendizagem estão voltadas para o ensino infantil, com o público sendo as crianças e não os adultos. São poucos estudiosos que se debruçaram nessa área, como Paulo Freire, Jean Piaget, dentre outros, mas é uma área em grande ascensão. Dentre as abordagens trazidas por Oreste, escolhi falar sobre a teoria da autonomia e da independência intelectual. Afinal de contas, tem sido um grande desafio para a aprendizagem em EAD. No entanto, existem outras teorias, e não existe uma teoria melhor que a outra. Mais do que uma teoria, a autonomia é aspecto importante de outras teorias também apresentadas no livro de Oreste. Dessa forma, não é preciso se ater apenas à teoria da autonomia e à independência intelectual
para pensarmos no desenvolvimento de um curso à distância. Trago a citação de Oreste para finalizar essa apresentação, que engloba outras teorias também como importantes para a compreensão deste tópico. Não existe uma abordagem melhor do que outras. São os contextos educacionais, políticos, econômicos e culturais sempre históricos, as condições objetivas e subjetivas vivenciadas pelas equipes e instituições educativas que produzem ou levam à escolha de determinada abordagem. Muito obrigada.